Fala, povo historiador! Tudo de boa? Bom, hoje é o segundo assunto de Grécia Antiga. Iremos falar especificamente sobre duas polis principais, Atenas e Esparta. Então, vamos pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje é bem interessante, começando logo com uma das polis mais evoluídas da Hélade. Mas Davi, como isso aconteceu e que diabos é Hélade? Para quem não assistiu, irei deixar na descrição desse vídeo o link para o primeiro vídeo da Grécia Antiga, porque é essencial para o entendimento desse vídeo, beleza? Mas enfim, bom, resumindo um pouquinho sobre o surgimento dessas polis, vamos lá. Quando os deuses lá chegaram no palco com os gregos e deram cacetada neles, os gregos ficaram ali quietinho no canto deles e criaram os Genos. Daí a população foi crescendo e crescendo e crescendo, e quando não dava mais de tanto filho que tinha nascido, os caras lá, os líderes sabichões, chegaram falando logo que ia mudar as paradas lá, mano, e que ia ter desigualdade mesmo. Daí os caras que se lascaram nessas repartições se mandaram para fora. Alguns, na verdade, foram para outras terras e começaram a se dar bem por lá, por causa do solo que dava muito plantio. E começaram a trocar essas coisas com os brothers que estavam vivendo ali nas cidades antigas da Grécia, as chamadas polis, que a partir daí só evoluíram e evoluindo, fazendo o comércio de vinho e outros materiais difíceis de serem produzidos. Fichinha? Conseguiu compreender? Beleza, então. Atenas está localizado ali na parte norte da Península Ática, traduzindo, nesse cantinho aí, só para ficar ligado mesmo na geografia dessa polis. Com essa troca de mercadorias, o famoso comércio, as polis começaram a crescer, mas logicamente alguém ia ficar no prejuízo. E quem se ferrou foram os pequenos proprietários da região, pois o cereal deles era mais caro e a qualidade era menor do que os que vinham de fora. E eles acabaram se endividando e se endividando cada vez mais. E chegou um ponto que não dava mais para eles. E pum, viraram escravos. Sim, a famosa escravidão por dívidas, e a gente ainda reclama de hoje. Existiam também aqueles povos que eram dominados e então viravam escravos. Eles eram a base da pirâmide social de Atenas. No primeiro momento, Atenas era governada por um único governante, que obviamente era o rei deles. Mas aí, os grandes proprietários de terras estavam querendo tirar ele do poder, e conseguiram, fazendo com que agora Atenas fosse governado por 9 arcontes. Seus mandatos eram de 10 em 10 anos. Mas o povo já estavam cansados deles por tanto tempo e depois conseguiram reduzir os mandatos deles de 1 em 1 ano. Daí, a população voltou a crescer e crescer, e com isso, cresceu também os problemas políticos e sociais, pois quanto maior a população, mais difícil é o controle da própria. A própria população começou a protestar, para que houvesse leis escritas iguais para todos, até para os próprios líderes. Com isso, os caras começaram a mandar só lei pesada, mano, em cima do povo, propostas pelo legislador Drácon, com o objetivo de estabelecer a população na base bruta mesmo, mano, com pena de morte e tudo. Após vários anos depois, foram quando mudanças radicais iriam acontecer, com o líder conhecido como Sauron, que aboliu a escravidão, pois já tinha muitos escravos e poderia dar merda no lado dele também. Ele criou também o Tribunal Popular, a chamada Eclésia, que somente podiam entrar homens atenienses, com mais de 18 anos. Lá era tomada decisões de praticamente tudo, crimes, guerras, paz, tudo isso mesmo. Ou seja, a democracia já estava lá, de uma forma diferente de hoje, pois lá era uma democracia direta. Mas nem todos eram considerados cidadãos para participar. Hoje em dia, vivemos mais uma democracia indireta, onde o ponto-chave é escolher nossos representantes e pronto, acabou. E esperar para ver se eles irão fazer o certo ou não. Solon também criou a Bulé, que era um corpo legislativo composto por 400 bouleutas. Todos eles deveriam ter 30 anos ou mais, muito importantes para iniciar debates e certificar que iriam ser cumpridos tudo que foi colocado por lá. Bom, então quer dizer que estava tudo numa boa? Na verdade não. O povo até poderia participar de tudo na política, mas a população mais pobre sempre se prejudicava. E com isso, o Partido Democrático ganhou cada vez mais força, liderado pelos demagogos. E um dia, Pisístrato, um tirano, conseguiu tomar o poder dos aristocratas, e assim começou seu governo. Vixe, a partir daí, mano, veio muitas mudanças,
Ele tirou muito dos poderes dos aristocratas, e tirou também vários terrenos deles e distribuiu para o povo com menos terras. Investiu em empréstimos estatais para fortalecer a agricultura e fortificou também a marítima dos atenienses, e assim, consequentemente, o comércio marítimo cresceu avassaladoramente. Com isso, houve grande processo artesanato na Ética. Um novo bloco dos mais poderosos surgiu, constituído pelos artesãos e camponeses ricos. Alguns anos depois, Clístenes, que elaborou realmente o conceito de igualdade da população, independente de situação financeira ou algo do gênero, inspirando realmente a definição de democracia, seguida por várias gerações de diferentes tipos de povos. Ele dividiu 10 partes, que seriam as 10 tribos, e essas 10 tribos teriam que se ajudar. 50 líderes de cada uma formariam a bola, que no caso ficou 500 boletos. Seria exatamente 6.000 participantes da Eclésia. Esses 6.000 membros da Eclésia elegeram um líder de cada tribo. E esses 10 líderes são os estrategos, que pelo nome já diz o que eles faziam, né? Eles podiam escolher o que eles queriam para a sua cidade, e esse era o povo ateniense. Agora, vamos para a famosa descendentes dos adoráveis Dórios, que tinham como esporte preferido degolar cabeças e brincar de futebol com elas. Esses espartanos estavam localizados na melhor região da Grécia, bem ali embaixo. No primeiro período, eles entraram em uma guerra complicada contra os macedônicos, que viviam ainda naquelas terras e não entregavam de jeito nenhum para eles. Foram 30 anos de palma, até que finalmente os espartanos venceram. E além das terras ganhas, eles ganharam uma grande quantidade de servos. Servos é diferente de escravo. Enquanto os escravos poderiam ser vendidos e comprados, os servos não podiam, e pertenciam ao Estado, ou seja, nunca deixariam de ser servo pelo resto de sua vida. E havia 7 servos para cada espartano. Repetindo, mano, era 7 servos. Então, logicamente, analisando, você acaba percebendo que tinha mais servos do que os próprios espartanos. O medo da sociedade estava tomando conta, mano. Medo que os servos iniciassem uma rebelião ou algo do gênero. E então, eles eram muito brutos contra os servos. Podiam já iniciar o dia com um belo café de 3 chicotadas nas costas, e até algo pior. Tudo isso para manter a ordem. E a própria população começou a ser mais severa com as coisas. E com isso, os soldados também foram influenciados. E a cidade virou militarista. Mas não eram todos que tinham direitos em Esparta, não. Lá vivia uma oligarquia, ou seja, poucas pessoas no poder. E também era uma dinastia, ou seja, tinha 2 reis envolvidos. Também havia uma espécie de conselho dos anciões, que participavam 28 ao todo, que eram os mais velhos da polis, onde ditavam as leis para manter a ordem, que só saíam de lá mortos, mano. Eles eram responsáveis por escolher os 5 éfores, que eram como o poder executivo da época. O povo não tinha tanta voz assim lá, não. Só podiam dar sua opinião mínima das coisas. Por exemplo, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Tipo isso. Então, a ideia de cidadania não ficava só em Atenas. Era de outras polis também. Em relação à sua sociedade, era bem simples o conceito, pois eles viviam em uma sociedade estamental, ou seja, já predeterminado suas funções e não tinham tanta mobilidade social, formando uma pirâmide. Primeiro, viam os espartanos no topo dessa pirâmide, conhecidos como esparciatas, que eram os soldados que eram treinados desde os seus 7 anos para a guerra, treinados em meio ao frio, à fome e todas as provas de resistência possíveis, para provarem seu valor como soldado. E ainda tinha um ritual final, onde eles deveriam matar um servo, para provar que eram dignos de entrar no exército. Acham isso coisado? Pera, ainda nem falei o que eles faziam com os nenéns, que eles não consideravam saudáveis. Eles simplesmente jogavam um bebê de um penhasco, só isso. Eles eram um amorzinho, cara. Embaixo da pirâmide existiam os servos, que, como eu já disse, só sofriam nas mãos dos espartanos. Eles eram conhecidos como ilotas. E no meio da pirâmide existiam os comerciantes, que não eram bem vistos antigamente, e eram conhecidos
como perigos. Um detalhe bem interessante é que só em Esparta que a mulher era um pouco mais bem vista na sociedade, tanto que existia só 2 situações para os espartanos mortos receberem um túmulo digno: ou ter sido morto em combate, no caso dos homens, ou ter morrido no parto, no caso a mulher. Então o jovem espartano era educado em 3 formas principais. 1. Com o militarismo, ou seja, pensar como um soldado, cara, agir como um soldado, ter essa visão do que eu vou fazer, como é que eu vou matar, como é que eu vou agir naquele momento. 2. O laconismo, ou seja, nada de dialogar, é porrada mesmo, é assim que funciona. 3. Xenofobia, que é essa ideia escrota aí de serem superiores aos outros povos, que infelizmente ainda tem nos dias de hoje. E em questão de economia, eles não tinham essas frescuras de vender isso e comprar aquilo, não. Eles sobreviviam com a comida tirada da própria região, através dos servos, já que eles já viviam mesmo na melhor região da Grécia, onde lá poderia praticamente plantar tudo, cara. Então, com os servos, eles faziam essa colheita, e daí tudo que os servos colhiam ficava lá. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, irei trazer sobre as famosas guerras gregas, o porquê aconteceram elas e como os gregos conseguiram vencer um dos poderosos impérios da época, Império Persa. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar para os seus amigos. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, beleza? Para não perder nenhum vídeo como este. Então, é isso, valeu e fui!